Bom dia, pessoal. Hoje, graças a Deus, chegamos no nosso sétimo e último passo, que é a construção dos diagramas, ok? Então, neste passo, nós vamos construir o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor, ok, pessoal? Então, fiz um esqueminha aqui e nós vamos seguir. Antes da gente começar, pessoal, eu tenho que definir um sistema de referência. Eu acho que vocês viram isso em análise 1, né? Que você vai ter que definir um local onde você está visualizando a estrutura. Então, basicamente, todo mundo usa um ponto interno. Então, eu coloquei uma referência aqui, ó, como se eu estivesse dentro da estrutura aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o Homem-Aranha, mas serve como eu estar olhando aqui dentro da estrutura. Então eu consigo visualizar essa barra aqui, ó, tá vendo? Ó? Consigo visualizar essa barra aqui, tá vendo? E as demais lá em cima, ó, beleza? Ei, Homem-Aranha, dá tchau, pessoal. Hang luz, pessoal. Tchau. Entendido, pessoal? Então eu vou fazer a análise como se eu estivesse dentro da estrutura, né? E outra coisa importante é que vocês têm que ter uma noção com relação ao que é um esforço cortante positivo e o que é um esforço cortante negativo. Isso lá em mecânica eu enfatizei bastante, né? Ó, não custa nada a gente relembrar. Então, esforço cortante positivo, né? Vou colocar aqui esforço cortante positivo. É esse aqui, ó. Mais à esquerda a força está para dentro, para cima, e mais à direita a força está para baixo. Então isso aqui é o esforço cortante positivo. O esforço cortante negativo é o contrário. A força mais à esquerda está para baixo e a força mais à direita está para cima. Ok? Pessoal, no último vídeo eu falei reação horizontal e a infeliz sendo vertical. Então vocês, eu já sou um velhinho, já tenho um mal de Alzheimer, já está batendo na minha porta. Então vocês, né? Eu estou pensando até em fazer uma reedição, não sei nem se eu posso fazer isso nesses vídeos para pegar esses erros que eu falei. Então isso são os meus esforços cortantes positivos. E o momento fletor, pessoal, é aquela historinha da boquinha sorrindo e da boquinha chorando. Então, quando eu provoco uma boca sorrindo, esse meu momento ele é positivo. Quando eu provoco uma boquinha chorando, tristezinha, esse momento é negativo. Ok? Então, sempre a gente tem que ter essa noção do que é um esforço positivo, o que é um esforço negativo. Beleza? Então, vamos começar. Nós resolvemos a estrutura, né? E achamos já os esforços, né, nas vinculações. Com isso morreu a estrutura, pessoal. Com isso morreu. Então, para você fazer os diagramas de esforço cortante e de momento fletor, fica muito simples, né? Mas é interessante você fazer o diagrama de esforço cortante, porque ele vai lhe orientar muito bem no momento fletor, ok? Porque o esforço cortante ele indica onde tem momentos máximos, se ocorrem momentos máximos, né? Se não for o caso que tem momento máximo, são momentos relativos, né? Então é interessante a gente fazer o diagrama de esforço cortante, que é o primeiro que nós vamos fazer. E nesse caso é muito fácil, né? Percebam que aqui, ó, que aqui nesse ponto, que é o ponto A, lá no engaste, né? Pegar, ao invés desse, eu vou pegar já com o resultado, para não ficar trabalhando com, pronto, daqui que é o que a gente achou. Lá no engaste em A, eu tenho uma força, né? Uma reação horizontal. Perceba que essa reação horizontal em relação a essa barra que está na vertical, e teve horário lá na gravação que eu disse chamando essa porcaria de horizontal, essa barra vertical,
esse esforço cortante, essa reação na horizontal provoca nessa barra o esforço cortante. Já essa reação vertical aqui, ó, provoca nessa barra o que? Esforço normal, né? E aqui você tem o momento. Então perceba, pessoal, esse esforço cortante que está atuando para mim, né? Ó, para mim, tá vendo? Ó, eu olhando aqui, ó, tá vendo? Ó, dentro da estrutura, olhando aqui, ele vai ser positivo ou vai ser negativo? Aí você vai dizer, ah, professor, pelo que está olhando, esse esforço cortante vai ser o que, ó? Positivo, tá vendo? Beleza? Vai ser positivo. Então, começo com um salto, já que o valor da força é exatamente a descontinuidade do esforço cortante. De quanto? De 2,2553. Ok? Este é o meu valor do esforço cortante. Ok? Beleza. Então perceba, pessoal, que quando você começa a subir, ou seja, começa a ter um valor X ou Y, né? Seria mais interessante, é mais elegante a gente falar de Y, porque X é para cá. Então, quando você começa a ter um Y, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o carregamento atuando, ó. O carregamento atuando a uma taxa de variação de 1 tonelada por metro. Então, quando ele chegar aqui, que vai ter o Y igual a 4, ele vai anular isso aqui em 4 toneladas, tá entendendo? Então, quando você faz as 4 toneladas, você vai ter um esforço cortante negativo, né? De quanto? Aí você faz 2,2553 menos 4. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 1, então você tem essa situação aqui, ó, menos 1,7447, né? E você tem uma função linear. Tentar chegar lá sem, pronto, uma função linear, ok? Então perceba, pessoal, e realmente é porque essa barra ela está sujeita a um carregamento. Então, um carregamento constante. Como eu derivando o esforço cortante, eu vou ter esse carregamento menos esse carregamento. Perceba que meu esforço cortante obrigatoriamente terá que ser o quê? Linear. Beleza? Terá que ser linear. Então perceba, pessoal, que o que foi que aconteceu aqui, ó? Houve o corte, né, do eixo do meu diagrama de esforço cortante com relação a X. Então, pessoal, o meu esforço cortante nesse ponto, ele é zero. O que significa dizer isso? Que neste ponto eu tenho um ponto crítico. Então, nesse ponto, o meu momento é máximo e eu tenho que calcular ele, né? Mas vamos deixar para depois, vamos terminar. Beleza? Cheguei aqui e pronto. Agora vamos para essa barra aqui, né? Pessoal, quando você vai para essa barra aqui, toda a ação que está ocorrendo nessa barra vertical que provoca esforço cortante, acabou. Por quê? Porque para essa barra, esse esforço cortante, ele vai se transformar em quê? Em esforço normal. Ele vai comprimir ou tracionar essa barra. Então esqueça. Ah, professor, quer dizer que não tem esforço cortante? Tem sim. Nessa barra tem esforço cortante. E esse esforço cortante vem daqui, ó. Essa força aqui de 0,2404 para essa barra que ela vai ser transmitida aqui, ó, ela vai se transformar em quê? Em esforço cortante, ok? Aí eu pergunto a vocês, o Homem-Aranha olhando aqui, ó, essa força vindo para cá, ele está visualizando o quê? Esforço cortante positivo ou esforço cortante negativo? Ah, professor, quando essa força vem para cá, ela vai estar atuando para cima, está mais à esquerda, tá vendo? Para cima, está mais à esquerda. Ah, o Homem-Aranha está visualizando o que? Esforço cortante positivo, ok? Então, neste ponto aqui, eu tenho um esforço cortante, né, positivo de quanto? De 0,23.
3,404 toneladas. E perceba também, pessoal, que nessa barra aqui, ó, não tem o carregamento distribuído atuando. Como não tem o carregamento distribuído atuando, ou seja, esse carregamento é zero, o dV dx, ou seja, a derivada do esforço cortante, nesse caso vai ser zero. Então perceba que a derivada do esforço cortante, para ser zero, obrigatoriamente esse esforço cortante tem que ser o quê? Constante. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Esse valor deste esforço cortante, ele vai permanecer constante até chegar nesse ponto aqui. De quanto? De 0,23404. Então esse esforço cortante aqui vai ser o que? Positivo. Vai colocar só uma ajuda aqui para ficar bem bonitinho. E aqui você vai ter esforço cortante positivo, e aqui você vai ter esforço cortante negativo. Ok, pessoal? Como já estamos com 9 minutos, 11 minutos já, vou dar uma paradinha, né, para não demorar na questão da transmissão, e retorno com vocês. Ok? Fui! Continuando, pessoal, a nossa construção do diagrama de esforço cortante, né? Só falta a gente analisar essa barra, né, e essa aqui, ok? Essa barra ela é fácil porque já tem um apoio aqui, né? Então, de acordo com essa reação que eu tenho aqui, uma reação vertical nesse apoio que vai provocar esforço cortante nessa barra, eu já sei qual é o valor desse esforço cortante. Por quê? Porque essa barra ela não tem carregamento. Então, o carregamento distribuído é zero. Se o carregamento distribuído é zero, então a derivada do meu esforço cortante é igual a menos esse carregamento. Como é zero, obrigatoriamente esse esforço cortante tem que ser negativo, tem que ser constante, ok? Então, sabendo que o esforço cortante é constante, vamos ver essa reação. Aí, como nós encontramos na aula passada, né? A reação em D, essa reação que provoca esforço cortante, é essa aqui. Aí tem gente que já vai dizer o que? Ah, é positivo, porque... Calma, vamos olhar o nosso sistema de referência. A barra CD, aqui em D está mais à direita. Então, mais à direita para cima, mais à direita... Opa, essa mais à direita está para baixo. Mais à direita, opa, essa aqui está para cima, professor. Então esse esforço cortante ele é negativo, ok? Como na barra do lado eu coloquei um esforço cortante positivo, vamos colocar o esforço cortante negativo para baixo. Note que esse valor 0,085 é bem menor do que esse valor. Então vamos colocar uma escalazinha bem razoável, pessoal. Note que eu não estou seguindo muito bem não aqui, porque aqui eu coloquei 1.7447 aqui com quase o mesmo tamanho. Então vamos seguir uma escalazinha, ok? Então o valor desse esforço cortante vai ser menos 0,085, ok? E esse esforço cortante vai ser o que? Negativo. Ok, beleza. Só falta o que? Agora a barra CE. A barra CE, pessoal. Ah, professor, quer dizer que quando eu olhar a reação aqui horizontal no engaste, eu já sei qual é o valor do esforço cortante, porque não tem carregamento e esse esforço cortante obrigatoriamente tem que ser constante. Beleza, então vamos lá. Quando eu olho a reação nesse engaste, a minha reação horizontal é a que provoca esforço cortante nessa barra, e ela está para cá, ó. Mais à direita para cima. Professor, por que mais à direita? Porque, ó o visual, ó. Olhando aqui, ó. Tá entendendo? Então, para eu que estou vestido de Homem-Aranha, aqui é minha esquerda, aqui é minha direita. Então aqui na direita a força está atuando para lá.
Ah, professor, então esse esforço cortante também é negativo. Exatamente. Aí eu venho aqui, ó, como a gente está adotando negativo embaixo, pessoal, então vamos colocar isso aqui também como sendo embaixo. Isso não tem muita importância, porque eu estou colocando um sinal, ok? Estou colocando um sinal, né? Negativo. E o valor desse esforço cortante é quanto? 0,0851 tonelada. Ok? Tudo isso aqui é unidade de tonelada, né? Ó, que é o esforço cortante. Ok? E para esforço cortante, né? Não vamos na prática, quando você vai dimensionar ele no sentido positivo, negativo, não tem nada a ver, né? Você vai pegar os maiores valores. Isso vocês vão aprender lá em concreto com a professora Nazaré, ok? Então está construído o meu diagrama de esforço cortante, que é um diagrama que não é muito utilizado, mas a gente está fazendo porque ele dá um norte para quando a gente for construir o diagrama de momento fletor, que vai ser o nosso próximo diagrama a ser construído, que é esse aqui, que eu vou coloquei um papelzinho bem bonitinho aqui embaixo, né? Então vou precisar disso aqui também para poder... Ó, pessoal, o diagrama de momento fletor, né, no método da rigidez, nesse processo que a gente vem trabalhando, ele é muito fácil, é muito simples. Por quê? Porque a gente já sabe os valores da extremidade que a gente calculou lá no... Foi qual passo? Quarto passo, né? Então a gente já sabe. Deixa eu ver. Primeiro, do sistema de referência. Segundo, vetor carga, matriz de rigidez, resolução da... Quinto passo. No quinto passo a gente achou as ações de extremidade. E as ações de extremidade são momentos, tá entendendo? Então, pessoal, se nós formos levar em consideração os momentos positivos, como ele sendo determinado embaixo, né? Porque tem aquela confusão com relação ao Timoshenko, que ele inverteu o eixo, né? O Timoshenko, quando ele vai fazer a análise elástica, ele trabalha com o eixo Y aqui, ó. Ele faz isso aqui. Então ele tenta aproximar a deformada com o momento. Então ele teve que colocar o momento positivo para baixo, para poder ele se padronizar com a deformada. Então fica mais fácil no engenheiro em obra ele ver a deformação de acordo com o diagrama do que com o momento em cima. Então é comum, perceba, pessoal, que eu estou falando assim, mas você não é obrigado a fazer isso. Você colocando o sinalzinho dentro do gráfico, isso é que importa, entendeu? Porque aí você sabe. Como o momento, ele se, vamos dizer, ele se acomoda com a deformação, com a deflexão, então eles usam esse padrão. Então vamos seguir esse padrão que não é difícil, ok, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui as ações de extremidades, tá vendo? Que a gente fez no equilíbrio das barras. Note que no início que a gente fez as ações, quando a gente tentou fazer o equilíbrio das barras, eu coloquei os valores dos momentos que a gente achou naquela tabelinha, naquela planilha, né? Para determinar as ações de extremidade. Então aqui eu já sei quais são os momentos nas extremidades. Então só vou posicionar o que é momento positivo, está dentro da estrutura, e o que é momento negativo para fora da estrutura, ok? Vai ser bem interessante. Vamos lá, começando aqui com o engaste em A. Qual foi o momento que eu achei? Olha o momento que eu achei aqui, tá vendo? 1,67376 tonelada metro. E percebam, pessoal, cadê a régua? Yara, cadê tua régua, pelo amor de Deus? Quem é que tinha régua nessa turma? Mas eu peguei aqui essa porcaria e vou utilizar como régua. Tá aqui, tá vendo? Isso aqui é essa coluna. Olha o momento aqui, ó. Olha o momento aqui, ó. Aplicar, tá vendo? Olha o momento aqui. Então vamos aplicar esse momento aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, como eu estou aqui dentro, deixa eu mudar aqui eu estou vendo um momento aqui, positivo ou negativo?
Ah, professor, pelo que eu estou vendo aí, você está vendo uma boquinha triste. E realmente, olha a diferença, né? Ó, boquinha triste para mim e aqui a boquinha sorrindo. Pensa num negócio difícil, tá vendo? Então, esse momento aqui, ele é um momento que vai ocasionar uma deformação negativa, ok? Então, como é negativa, eu coloco fora da estrutura. Então, como esse valor é 1,67, então vou colocar o valor aqui, ó, tá vendo? Ó? O valor desse momento aqui vai ser 1,67376, ok? Já o momento do outro lado, pessoal, o momento do outro lado. E professor, esse outro lado, o sentido da horário, ele é negativo, pessoal. Isso aqui acabou. Quando vocês vão construir os diagramas de momento fletor, não é o momento no sentido anti-horário positivo e no sentido horário negativo. Não, não é isso. Aqui o que a gente vai levar em consideração é o nosso sistema de referência para esforço cortante e momento fletor positivo ou negativo. Então, o esforço cortante ele é positivo quando tem essa configuração de corte. Ele é negativo quando é essa. Momento fletor, quando formar uma boquinha sorrindo, positivo. Quando formar uma boquinha tristonha, como negativo. Por isso que eu coloquei o sistema de referência, porque quando eu, que é estou aqui, tá vendo? Ó, que vejo esse momento aplicado aqui, tá vendo? Eu vejo uma boquinha triste, porque a coluna vai se deformar desse jeito. Mas se eu tiver aqui, ó, eu vou ver a boquinha sorrindo. Ih, professor, é mesmo, ó, por isso que eu tenho que definir um sistema de referência. E sempre o sistema de referência é você dentro da estrutura, tá aqui, tá vendo? Olhando dentro da estrutura, beleza? Então percebam, pessoal, que o valor desse momento, ele é o que? Negativo. Ah, estou entendendo, professor. Ó, vamos colocar em escala. Se daqui para cá é 1,67, 0,5 vai ficar mais ou menos por aqui, tá vendo? 0,6, 0,65, 2, 4, 8 toneladas metro. Ok, pessoal, entendeu? Então todos os dois momentos são negativos quando eu uso o nosso sistema para momento positivo, boquinha sorrindo, momento negativo, boquinha triste. Pessoal, como está ficando alongando, eu vou dar uma parada e depois a gente retorna com o resto da aula, ok? Então, se você gostou, dê um like aí e se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Dando continuidade à última aula, onde nós estávamos construindo o diagrama de momento fletor e já colocamos as ações de extremidades que nós determinamos no quinto passo no diagrama, e admitindo também que momentos negativos para fora e momentos positivos para dentro da estrutura, ok, pessoal? Então nós achamos esse momento na extremidade 1, achamos esse momento na extremidade 2 da barra AB, né? E colocamos aqui. Se você for olhar a estrutura, pessoal, o que acontece? Nessa barra ocorre um carregamento distribuído constante de 1 tonelada por metro. Então, este carregamento não é zero, ou seja, é um valor constante. Obviamente, o diagrama de esforço cortante, lembrando que a derivada do esforço cortante é igual ao carregamento distribuído, né? Menos o carregamento distribuído. Então, se eu tenho o carregamento distribuído constante, meu esforço cortante vai ser linear, como nós determinamos no diagrama de esforço cortante, ok? Então, se o meu esforço cortante é linear, o meu momento fletor é um grau a mais, ou seja, deixa de ser linear e passa a ser o que? Uma parábola. Para eu definir uma parábola, eu tenho que ter o que? 3 pontos distintos. Aqui eu só tenho 2.
E agora, como é que eu faço? Tenho que ter um ponto, né, a mais para poder definir essa parábola. Perceba que no meu diagrama de esforço cortante, ele cortou o eixo do X ou do Y, caso você esteja trabalhando com Y para colunas, né? Então isso aqui é um ponto crítico, pessoal. Então é interessante a gente saber que ponto é esse para nós podermos achar o momento que está atuando lá, porque esse momento é um momento ou máximo ou mínimo, já que é um ponto crítico, ok? Então nós temos que determinar esse ponto crítico. Perceba que eu tenho esse triângulo, então eu posso determinar ele por semelhança de triângulo. Como posso equacionar o meu esforço cortante e dizer qual é o local que esse esforço cortante é zero? Foi o que eu fiz aqui, ó, né? Se eu tenho as reações, pessoal, já determinadas, tudo ok, para equacionar esforço cortante, momento fletor, é muito simples. E com esses valores, pessoal, eu consigo equacionar qualquer coisa que eu queira. Consigo equacionar o esforço cortante, consigo equacionar o momento fletor e ao mesmo tempo consigo determinar o que? As rotações, as deflexões. Então fica também caracterizado a deformação na estrutura, ok? Mas nesse caso aqui é fácil, ó. Por quê? Porque para uma distância x, quais são os esforços cortantes que estão atuando? Eu tenho essa reação horizontal de 2,2553, que ela é positiva, ok? E tenho esse carregamento distribuído do ano. Então meu esforço cortante vai ficar o quê? 2,2553, né, ó, menos 1 vezes x, porque isso aqui é um carregamento distribuído, então eu preciso de área, e a área é um retângulo, vai ser 1 vezes x. Para igualar isso aqui, eu vou achar o x igual a 2,2553 metros, ok? Então, o valor do momento, o valor do esforço cortante zerado está nessa distância. Então, lá eu tenho o momento máximo. E esse momento máximo, pessoal, se eu chegar aqui, eu quero calcular o valor do momento. Está aqui, ó. A uma distância de 2,2553, o momento máximo vai ser igual ao quê? Esse momento que está sendo aplicado aqui no engaste, que ele vai ser negativo, porque nota que ele atuando vai transformar uma deflexão com a boquinha triste. Pessoal, não é que seja esse boquinha triste, boquinha alegre, é uma brincadeira minha, mas você vai ter um momento negativo no linguajar técnico, é quando as fibras superiores estão tracionadas e as fibras inferiores estão comprimidas. Olha que bonito, né? Mas aqui não, a gente sempre trata boquinha triste, negativo, boquinha sorrindo, positivo. Então esse momento ele provoca, em relação a essa distância x, uma boquinha triste, então fica menos ele. Essa força aqui, ó, que é a reação horizontal em relação a x, provoca o que? Nota que aplicando, ela vai transformar uma boquinha sorrindo. Então vai ser 2,2553 vezes 2,5053, né? Esse x aqui eu coloquei, mas esqueço. Nós deixamos 2,53, né? Vezes o braço de alavanca, que vai ser 2,53. E depois eu tenho um carregamento distribuído atuando. Esse carregamento distribuído vai ser o que? 1, que é o valor do carregamento, vezes 2,53, vezes o braço de alavanca. Pessoal, isso aqui é uma carga distribuída, então o braço de alavanca do retângulo é metade. Então, vezes 2,2553 dividido por 2. Está aqui, ó, 1 vezes 2,2553 vezes 2,53 sobre 2. Quando eu vou na calculadora, eu acho o momento máximo igual a quanto? 0,86943 toneladas metro. Nesse momento máximo, aí eu vou lá, ó,
Agora eu tenho um terceiro ponto, então eu posso construir o meu diagrama. A uma distância de 2,53, que vai mais ou menos por aqui, ó, né? Eu vou ter um momento máximo, vou até colocar aqui, ó, essa distância x igual a 2, qual é o valor? 2,2553 metros. Eu vou ter um momento positivo, como é positivo, para dentro da estrutura de 0,8693 toneladas metros, ok? Então eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse ponto aqui. Então está formada a minha parábola. Pronto. Ah, professor, o senhor não vai utilizar o penduramento, não? Pessoal, penduramento é uma forma mais simplificada para você ter um esboço de como funciona o diagrama, de como está o diagrama. Mas ele não é importante, porque ele não é o momento máximo. Ele pode ser o momento máximo quando você tiver dois momentos, mas ele não é o momento que você precisa. O momento que você precisa é o momento máximo. Tem gente que gosta de fazer esse penduramento. Eu não sei se vocês viram isso em análise 1, mas nos outros exercícios eu vou voltar a questionar esse termo, o penduramento. E penduramento não é momento máximo. É somente uma forma de você ver como é que fica o esboço no seu gráfico. Antigamente nós não tínhamos essa facilidade de trabalhar com calculadora, então eles inventaram esse negócio do penduramento, QL ao quadrado sobre 8. Não vamos resolver agora, mas nos próximos exercícios a gente vai falar sobre esse termo penduramento. Pronto. Neste caso aqui, pessoal, o que é que acontece? Essas três barras, o que é que vai acontecer? Essas três barras, essa e essa, não ocorre carregamento distribuído. Então, o que não ocorre carregamento distribuído, esse carregamento é zero. Se ele é zero, o meu esforço cortante vai ser o que? Constante, como nós já construímos no diagrama de esforço cortante. Aqui, todos eles são constantes, beleza? O meu momento fletor vai ser o que? 1 grau a mais. Se ele é constante, meu momento fletor vai ser o que? Linear. Linear, eu só preciso de 2 pontos. E já tem os momentos que nós calculamos nas ações de extremidades. Está aqui, ó. Já tem um momento de todos os pontos. Nas extremidades desse com esse, desse com esse e desse com esse. Então é só você colocar no diagrama os valores desse momento, negativo para fora da estrutura, positivo para dentro, e depois ligar um com o outro. Vamos lá. Neste ponto aqui, qual é o valor do momento? Ah, professor, é o mesmo. 0,65248. Beleza. Esse momento é positivo ou negativo? Perceba que ele atuando nessa estrutura vai ficar a boquinha tristinha, ó. Tá vendo? A boquinha tristinha. Então ele é negativo. Então negativo para fora. Nesse mesmo valor, colocar a mesma distância de quanto? 0,65248 tonelada metros. Nesse outro extremidade, eu tenho um momento de quanto? 0,28369. Perceba que esse momento nessa extremidade, ele é o que? Positivo. Ele atuando nessa barra, ela tende a se deformar. Para uma pessoa que está dentro da estrutura, ele vai visualizar uma boquinha sorrindo. Então vai estar o que? Para baixo. Colocando em escala, ó, como isso aqui é 0,6, o 0,28 vai ser quase a metade. Pronto. Aqui vai ser o que? 0,28369.
ok? Como eu tenho dois pontos distintos, né? Então esses dois pontos vai o que? Definir uma reta. Aí eu pego uma régua e uno esses dois pontos. Fazer de conta que isso aqui seja uma régua. Beleza? Então aqui eu vou ter momentos negativos e aqui eu vou ter momentos positivos. Aqui eu vou ter momento positivo que está interno e aqui vai ter momento negativo, ok? Beleza, vamos agora para essa barra aqui. O que é que está acontecendo com essa barra aqui? Tem um momento de 0,11. Momento aqui, eu estando aqui dentro, esse momento vai ser o que? Positivo. Então para dentro. Aqui, ó, 0,11 3, 4, 7, ok? Esse momento aqui, ó, de 0,56 atuando nessa barra, ele vai ser o que? Negativo. Então para fora, 0,0567,4, ok? Esse aqui é bem pequenininho e esse aqui também é um coconésio. Aí vou unir os dois pontos, ó. Vou unir os dois pontos. Pronto. Para não fazer merchan. Vou unir os dois pontos. Pronto. Está feito o meu diagrama. E por último, este aqui, ó. Eu tenho esse momento atuando aqui, ó, de 0,17. E perceba que esse momento aqui nessa barra vai provocar uma boquinha sorrindo. Então ele vai ser o que? Positivo. Positivo para baixo. Então vai ser um pouquinho maior. Aqui, ó. 0,17 tonelada metro. Ok? O momento aqui nessa extremidade, como é um apoio e não tem momento aplicado, vai ser 0. Vou lá e uno os dois. Ok? Pronto. Ok? Então esse momento aqui ele é positivo e esse aqui é negativo. E esse aqui é todo ele positivo. Ok? Então está construído o meu diagrama de momento fletor. Ok? Vai ter ainda um trechinho somente para a gente finalizar esse primeiro exemplo da nossa aula, do nosso curso, que é a estrutura com apenas deslocabilidade interna. Ok, pessoal? Então tá. Tchau, boa noite para quem for dormir agora e até a próxima aula.